Sejam todas bem-vindas. Hoje eu estou passando aqui rapidinho para responder a pergunta da Rivalda, que me escreveu ontem perguntando sobre o vídeo que eu fiz do melhor dia das nossas vidas e que eu falava do auto-perdão. E ela diz para mim que ela tem muita dificuldade até em entender o que é perdoar e que ela gostaria muito de uma orientação maior sobre isso. E eu entendo também que seja a dúvida de muita gente. Então eu vou responder para vocês aqui. Perdoar é nos libertar de algo e não conviver com algo que eu libertei. Se eu libertei, é para ir embora. É para ir embora o quê? O sentimento, aquele sentimento ruim, aquela mágoa, aquela raiva, aquela decepção, eles vão embora. Se continuar convivendo com a pessoa ou não, aí é uma decisão sua ou às vezes uma necessidade. Às vezes é o pai, é a mãe, é um chefe e que a gente não consegue se afastar dele como nós gostaríamos. Então vamos lá. Perdoar é nos livrar, é tirar de nós o peso de. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo, digamos que você tenha feito algo excepcional, sobrenatural mesmo no seu trabalho, mas você tem aquele chefe, eu ia falar líder, mas ele não é um líder, no caso ele é um chefe pela atitude dele, e não reconheceu, ao contrário, ele até te criticou naquilo que você fez. E isso te impediu de obter outras melhorias no seu campo, na sua área de trabalho. E isso te trouxe uma mágoa muito grande, uma decepção muito grande, e você tem trazido isso por anos, 2 anos, 5 anos dentro dessa empresa, ou às vezes até já mudou de empresa, ou já tem outro líder e continua achando que o problema, sentindo, aliás, o problema dentro de você. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai identificar o que você sente quando você pensa na situação que te causou dor, mágoa, decepção e por aí vai. Então, no caso aqui, do exemplo que eu dei, que é um exemplo real, tá? A pessoa sentiu, ela se sentiu traída, ela se sentiu rebaixada, ela se sentiu humilhada e, por conta disso, ela criou uma barreira, uma defesa em maiores desenvolvimentos. Por quê? Porque quando ela deu tudo de si, esse chefe chegou e falou que aquilo não era nada. E tem mais um detalhe, outras pessoas, outros líderes de outros setores disseram que aquilo era um projeto brilhante, mas para o líder dela não era, tá? Bom, ela ainda trabalhou ali com ele mais 3 anos, ele sempre dando um jeito de refutar as ideias e os projetos dela, e aí ela fez muito bem em sair dali e ir para outra empresa, onde ali ela foi reconhecida, onde ali ela foi promovida e ela tem uma carreira em ascensão. Porém, ela trouxe numa sessão de terapia essa mágoa, que ela não conseguia perdoar esse chefe, tá? E aí nós fizemos um trabalho de quê? Vamos que agora eu vou reproduzir para vocês. Primeiro, quais são? Quando você pensa na situação que você precisa perdoar, quais são os sentimentos que você tem? Então é isso mesmo, você que está aí assistindo agora, pensa na situação que você precisa perdoar, na pessoa que você precisa perdoar. E vamos lá, o que ela te causou? Então, no caso dessa minha cliente, num primeiro momento, nós fomos trabalhando passo a passo cada emoção, cada sentimento que ela foi trazendo. O primeiro foi de decepção. Ela não conseguia perdoar o chefe pela decepção que ele causou nela, tá? Então, nós vamos começar a pensar o seguinte: quem é esse líder? Qual a postura dele com outras pessoas? E o principal, qual a postura dele com você? Porque por que ele se reconhece outras pessoas, não reconhece você,
sendo que outras pessoas reconhecem e muito o seu trabalho, o seu talento. Então, óbvio que nós estamos falando de uma pessoa menor, né? Pode ser uma pessoa invejosa, pode ser uma pessoa imperativa, pode ser uma pessoa com pensamentos equivocados, pode se sentir ameaçado pelo valor e talento que você tem, certo? Então, como perdoar? É dizer, eu não preciso mais desse sentimento. Esse sentimento não é meu mais, eu vou me libertar dele. Tchau, sentimento, né? Vai embora. E aí você vai entendendo o quê? Que você tem valor, não é? Que você tem boas ideias, bons projetos, que você é capacitada no trabalho que você faz, que você tem reconhecimento quando saiu de lá, né? Teve muito reconhecimento na nova empresa. E por que carregar isso? Por que carregar esse peso? Por que carregar esse pacote, essa sacola tão pesada? Então é hora de você aprender a descarregar. E é perdoando. Perdoar é entender e deixar ir. Então, quando ela entendeu que o chefe que fez tudo aquilo com ela, na verdade, era um homem inseguro, era um homem prepotente, né? Era um homem que se sentiu ameaçado, ela passou até a rir da situação, né? Que até então só causava dor e mágoa nela. E ela passou a rir, ela falou, poxa, é mesmo, né? Ela falou assim, é um cara, ela usou bem esse termo, é um cara babaca. Exatamente. E o que um cara babaca pode te dar, a não ser decepções? Não é isso? Então, quando ela entendeu isso, ela falou, não, realmente eu tenho valor, ele não soube reconhecer, mas agora ele está perdoado, porque eu me reconheço, eu sei que eu tenho valor, né? Eu prosperei. Com ele eu não prosperaria, porque ele é uma pessoa que tem uma série de problemas internos, pessoais, que não admitiria que outra pessoa tivesse um grande valor. E assim ela não teve com ele. Mas ela foi capaz de mudar de emprego, de ressignificar, né, a sua competência, e hoje ela é muito reconhecida. E a partir disso, então, ela foi trabalhando cada aspecto dos sentimentos densos que ele causou nela. Então ela entendia e dizia, eu realmente não preciso carregar isso, né? Isso não me pertence. O que ele jogou em mim é dele. Eu não precisava ter segurado. Eu não precisava ter abraçado esse problema, tá? E aí ela falava, então, eu não quero mais este pacote, eu não quero mais esta sacola problemática. E assim ela joga no lixo, né? Óbvio que é num lixo imaginário, é um lixo emocional, mas ela se libertou. E tanto se libertou que ela conseguiu voltar na empresa, ela fez, obviamente, propositadamente. Ela volta nessa empresa, onde ele ainda está como um líder, onde ainda as pessoas reclamam dessa liderança, mas ela foi, ela o cumprimentou super bem, né, com um sorriso de orelha a orelha, como quem diz, eu tenho valor, você não reconheceu, é uma pena. Pensou internamente, olhou bem para ele e falou assim, você está perdoado por ser quem você é. E eu estou muito feliz por ser quem eu sou. E assim ela resolveu o problema dela, perdoou, tirou aquele peso e aí, obviamente, que a vida flui muito melhor. E eu espero que você tenha entendido também este primeiro exemplo de auto-perdão, porque primeiro ela precisou perdoar a ela, pelo que ela sentiu, pelo que ela se permitiu sentir, para depois perdoar este ex-chefe e então fluir na vida muito livremente, tá bom? E é isso. Fique aqui com a gente que no próximo vídeo nós vamos falar mais sobre auto-perdão.